Olá, meu nome é Vivian, sou professora de Geografia, mestra e doutora na área, e hoje eu vou lecionar para vocês a aula sobre fontes alternativas de energia, debatendo um pouco quais são essas fontes conceitualmente, seus avanços, os impactos que elas conseguem promover tanto na economia quanto no meio ambiente e os entraves para o desenvolvimento dessas formas de produção de energia. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que são fontes alternativas. A gente parte do princípio que existem fontes tradicionais, que eram as formas de gerar energia no passado. E aí a gente vai lá na Revolução Industrial, e começando, até antes disso, a pensar na primeira forma de gerar energia que nós temos conhecimento, que ainda é o carvão vegetal. E aí o carvão mineral ele se torna a grande descoberta da Revolução Industrial por ser uma forma de gerar energia em grande escala. Depois disso nós temos o petróleo, a energia elétrica, mais para frente a energia nuclear, e a gente na verdade foi evoluindo e ao mesmo tempo buscando formas alternativas às fontes tradicionais, que são baseadas, em sua grande maioria, nos hidrocarbonetos. Que aí a gente tem o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que é, ainda a fonte mais utilizada no mundo em relação não só à produção de energia, como matéria-prima. A introdução a essas fontes, a gente parte pela ideia do que elas são, em definição, as tradicionais, elas são uma alternativa a essas fontes. A sua importância, a gente tem uma busca muito grande por essas alternativas a partir do momento que se torna claro cientificamente que as fontes tradicionais estão causando impactos no meio ambiente, na sociedade, até certo ponto irreversível, principalmente com relação ao aquecimento global, a produção de CO2 e outros gases poluentes, e como isso poderia ser mitigado. Então começa uma corrida contra o tempo para que fontes menos poluentes pudessem ser desenvolvidas, focando aí na sustentabilidade. A outra questão é a ideia de uma matriz energética não só renovável, porque também as fontes alternativas, elas tem esse foco de buscar uma sustentabilidade também em relação à não possibilidade do seu esgotamento, que já é uma realidade para as fontes tradicionais baseadas em hidrocarbonetos, ou até mesmo a questão da fonte nuclear com o urânio e outros geradores de energia, mas principalmente o fato de se buscar fontes limpas, ou seja, aquelas que não produzem CO2, que não contribuem com o aquecimento global. Bom, quais são as principais fontes renováveis? Antes de falar um pouco sobre isso, é importante que a gente entenda que as fontes alternativas, elas não são perfeitas, tá? Elas são menos agressivas ao meio ambiente. Por quê? Elas não vão ser elas não vão contribuir com o aquecimento global, então elas são consideradas limpas por não gerar poluição atmosférica, mas nenhuma fonte de energia vai ser 100% amiga do meio ambiente, não vai gerar nenhum tipo de impacto. Temos que entender que toda a geração de energia tem algum ponto, seja na sua extração, na sua produção, até mesmo no seu consumo, no pós-consumo, algum tipo de resíduo, rejeito ou alguma consequência ambiental gerada por cada uma delas, que eu vou falar mais à frente. O que a gente tem que entender é que elas são melhores comparativamente com as tradicionais. E aí a gente vai ter, entre as principais, a eólica, a biomassa, a hidrelétrica, que é uma das mais antigas entre elas, a solar, a maré motriz e a geotérmica. O que essas fontes alternativas têm em comum? Todas são renováveis. O que significa serem renováveis? Significa que o tempo de renovação da fonte geradora de energia é viável na escala humana. Como assim? Um exemplo, a água. Esperamos novamente o ciclo hidrológico se desenvolver para termos água para gerar energia por meio das hidrelétricas. O vento. Esperamos ventar para termos energia eólica.
A solar, claro, né, ela vai se desenvolver de maneira muito mais favorável em lugares onde a incidência solar for mais intensa. Mas o Sol se pressupõe, né, que ele está ali presente e vai continuar estando, para a gente continuar, né, tendo a nossa existência garantida. Então, é só esperar um novo dia para ter uma geração mais proeminente de energia. A biomassa tanto com base em milho ou cana-de-açúcar ou outro tipo de cultivo, você espera uma nova plantação, espera a sua colheita e a geração, por exemplo, de biomassa. Ou, por exemplo, no caso, né, o etanol, que vai ser aí a nossa grande aposta brasileira desde a década de 70. A maré motriz, a mesma coisa, né? As marés, a força das próprias marés. Então, é uma coisa natural que existe uma renovação em um tempo de escala bem reduzido. E a geotérmica, que é o calor interno da Terra. Então, né, enquanto o calor continuar existindo, nós temos aí a sua renovação. Existem também fontes alternativas que não são renováveis. Isso é importante destacar. Um exemplo disso, a nuclear. A nuclear ela é considerada limpa em relação à produção de CO2, porque ela não vai produzir poluição atmosférica ao longo, né, tanto da sua produção quanto do seu uso. Só que, claro, ela não é renovável e ela tem outros inúmeros, né, impactos ambientais gerados durante a sua produção e riscos associados a ela, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas ela vai entrar também como uma fonte alternativa às tradicionais. As tradicionais, em sua grande maioria, elas são as baseadas, como eu já falei anteriormente, nos hidrocarbonetos. Com relação à energia solar. Bom, a energia solar, ela, de todas, é uma das maiores apostas, né, da atualidade, principalmente por conta do seu baixíssimo impacto ambiental. Claro que os painéis solares e as baterias para utilização no sistema off-grid, tanto um quanto o outro, né, elas geram algum tipo de impacto, resíduo, e a própria produção desses painéis não são necessariamente completamente isentas de impactos ambientais. Mas dentre todas as fontes, ela é considerada uma das mais sustentáveis, uma das mais limpas e mesmo, né, não sendo uma coisa não sendo uma possibilidade para todos os países do mundo, porque como eu falei anteriormente, a incidência solar vai ser um ponto decisivo, temos aí uma alternativa muito boa em relação à sustentabilidade. O seu funcionamento, né, é à base de células fotovoltaicas de luz solar e que vai gerar, na verdade, energia elétrica. Sistemas podem ser conectados a redes, quando a gente fala de on-grid, e a baterias autônomas, quando a gente fala de off-grid, o que se torna uma grande possibilidade em relação a regiões remotas, que não têm a rede já densamente instalada, né, ou até mesmo basicamente instalada. Aqui mesmo no Brasil, a energia solar ela vai ser uma grande alternativa para a região norte e para a região centro-oeste, onde algumas regiões mais remotas não têm um sistema de energia elétrica já construído, consolidado. Então, algumas casas vão ter aí painéis solares que vão conseguir gerar energia para o dia e, obviamente, armazenar essa energia vai ser por meio de baterias de lítio. E aí a gente vai ter as aplicações, né? Tanto residenciais quanto industrial e as usinas de grande porte. No Brasil tem um crescimento muito grande nos últimos 5 anos, tanto que na paisagem, principalmente das cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, já é muito presente em questão residencial mesmo. A gente consegue perceber em prédios, em condomínios e em casas, onde você olha e você consegue identificar os painéis solares nos telhados das residências. Aproximadamente 20% da matriz energética brasileira já é composta dessa energia em 2023, ou seja, né, 2 anos atrás. Então já teve até mesmo uma evolução, mas esse foi o último dado, né, consolidado. A energia eólica para o Brasil é uma alternativa bastante viável, principalmente na região Nordeste, onde os ventos colaboram para a geração mais proeminente dessa fonte alternativa de energia. Ela é gerada por meio desses cataventos, né, gigantes, que são os aerogeradores, que transformam essa energia cinética em energia elétrica, ou seja, por meio do movimento. Os parques eólicos, eles vão ser instalados próximos às regiões com maior
índice, né, de ocorrência de ventos constantes, principalmente próximos às praias, no litoral. E a expansão ela está sendo bastante intensa nos últimos anos, principalmente em 12 estados, onde nós já temos mais de 1.000 parques instalados, como eu disse, na região Nordeste. Só voltando um pouquinho para a questão da energia eólica, é que assim como a energia solar, ela também gera alguns impactos para a natureza, mas comparativamente às formas tradicionais, ela é bastante sustentável. Os impactos eu vou falar um pouco mais adiante. A biomassa, ela é gerada principalmente do bagaço de cana-de-açúcar, mas também existem outras formas de gerar biomassa, como também resíduos florestais, milho. Os resíduos urbanos, como o lixo orgânico, existe muita biomassa sendo gerada por meio do lixo. E os processos de conversão pode ser combustão direta, a biodigestão, né, que é o biogás, que é gerado do lixo, e a gaseificação. E aí as vantagens específicas é que você tem um reaproveitamento de algo que já gerava um problema, que são os resíduos. Então você, na verdade, tira um problema e gera uma solução. A redução da emissão de metano, porque é um dos grandes problemas do aquecimento global, então utilizar esse gás para gerar energia e não deixar ele na atmosfera contribuindo com o aquecimento global é uma solução para um problema, então isso é muito importante. E a produção constante, não intermitente. Em relação ao solar e à eólica, você não tem um controle, né, sobre esses padrões naturais, o que você consegue ter com relação à biomassa. Por que elas são consideradas limpas, né? Aí também a gente vai ter a maremotriz, que é por marés, e a geotérmica. Porque elas têm baixa emissão de poluentes, 96 menos gases do efeito estufa em comparação com as fontes tradicionais de energia, uma renovabilidade, que é pelo fato de elas serem renováveis, e uma independência. Elas não necessitam, né, desses combustíveis que já estão ali num declínio de produção por conta da sua própria esgotabilidade, e ela não gera essa insegurança de uma crise energética por falta da fonte produtora, o que para o capitalismo, né, para o nosso sistema vigente, produtivo, é extremamente preocupante. Quais são os impactos positivos dessas fontes alternativas? Como eu já disse, a redução de CO2, os empregos verdes. Atualmente a gente tem bastante incentivos para ações focadas na sustentabilidade. Então a gente pode ter em alguns países isenção de impostos, taxas menores ou até mesmo incentivos fiscais para empresas e formas produtivas que estejam ali alinhadas com os princípios da sustentabilidade e do meio ambiente. E esses selos verdes são muito importantes nessa questão, e esses empregos verdes também. Todos os anos a gente já tem ali, né, uma onda de criação de milhões de postos de trabalho nesse setor da energia limpa. A diversificação, é importante a gente imaginar que quanto mais diversificada for uma matriz energética, menos um país ele se encontra à beira de um colapso produtivo. Países que dependem de uma só fonte de energia, eles estão sempre em risco de ter ali uma crise de produção por conta ou do esgotamento ou por algum problema na geração ou na produção dessa fonte de energia, como é o caso, por exemplo, do petróleo, do carvão mineral, do gás natural. Todo mundo sabe, né, que com relação, pelo menos assim eu espero, né, porque vestibular isso é muito importante, com relação à guerra na Ucrânia com a Rússia, a Europa continua passando, né? Porque a guerra ainda continua em voga. Mas por um momento bastante complicado em relação à produção de energia, porque vários países da Europa são dependentes do gás natural importado da Rússia. Então, quando você tem uma ameaça desse gás natural ter uma taxação ou até mesmo uma interrupção de fornecimento, você tem aumento dos preços, produção sendo ameaçada de ficar estagnada, de ser interrompida. Então, economicamente é um risco muito grande, socialmente também. Somos extremamente dependentes, né, de energia para basicamente tudo. Então, isso gera um caos social e econômico muito grande nesses países que não têm uma matriz energética bastante diversificada. É uma vulnerabilidade muito grande. E a segurança maior. Dependência significa que você vai ter essas flutuações de preço, como eu citei o caso dos países da Europa que são dependentes do gás natural da Rússia, e esse mercado internacional
vai ficar cada vez mais instável nesse sentido. Agora, quais são os impactos dessas fontes alternativas que eu tinha falado anteriormente? Isso é bastante importante, tá? No vestibular, em concursos e em diversas provas, não é mais cobrado os pontos positivos, porque os pontos positivos se pressupõe que todas elas têm ali, né, uma bagagem igual, que é a ideia da sustentabilidade, da renovação, da não produção de CO2. Então, isso está um pouco mais batido. Então, muitas perguntas agora são focadas no que essas fontes alternativas ainda assim geram de impacto ambiental. Então, isso é uma parte que a gente tem que ter bastante atenção. Por exemplo, no caso da produção de energia solar, a questão da produção, da própria fabricação desses painéis solares gera resíduos. Né? Isso aí não temos como negar. E esses resíduos são também pós-utilização. Um exemplo, o que fazer com as baterias de lítio pós-utilização? É um dos problemas, né? Assim como os painéis. Os painéis, em algum momento, eles perdem a sua capacidade de geração, eles podem quebrar. A gente, aqui no Brasil, e em outros lugares do mundo também, né, eu acredito, existe até seguro para esses painéis, porque, por exemplo, aves, pássaros, né, em geral, chuva de granizo e outras ocorrências, né, tanto atmosféricas quanto incontroláveis da natureza, sei lá, árvore caindo, algum tipo de atrito com esse painel pode gerar, na verdade, uma ruptura, né? Um estilhaço. E aí ele quebra e ele não consegue mais produzir energia solar. E aí o que fazer com esse lixo, esses resíduos gerados pela produção quando ela chega ao fim? Aí a gente tem um próximo problema, né? Que é a geração desse resíduo sólido que ainda não tem uma possibilidade 100% de reciclagem. Aí, qual seria uma medida mitigadora para isso? A reciclagem desses painéis. Mas, pelo menos no Brasil, a gente tem poucas empresas que fazem essa logística, né, 100%, que é de você... A própria empresa que produz, ela também se responsabilizar pelo próprio resíduo e reciclá-lo. Esse processo de reciclagem, ele não está nessa logística que seria perfeita, né, 360 graus, e isso acaba gerando, né, impactos ambientais. Alguns países já estão associando a energia solar a essa necessidade de empresas que produzem esses painéis já estarem ali focadas na reciclagem deles, mas para isso elas precisam se responsabilizar por esses resíduos. Então a empresa tem que se responsabilizar para depois de não sei quantos anos retirar os painéis, reciclá-los, ou até mesmo no caso de quebrar, a pessoa que comprou o painel devolver esse painel e aí o conserto e, né, enfim, a forma de mitigar esses danos ambientais. A questão da energia eólica, isso cai muito em concurso, principalmente poluição visual. A ideia é que esses parques eólicos, mesmo até, né, assim, né, com gosto pessoal, eu acho eles muito bonitos visualmente falando, mas eles são uma intervenção humana que tira a paisagem natural do seu eixo. Então, quando eles são colocados principalmente em praias, né, próximos a praias, isso gera ali um desconforto estético, que é considerado poluição visual, e poluição sonora também, o que pode causar, por exemplo, desvalorização imobiliária ao redor por conta do barulho, além de poeira, né? Em praia, você imagina, né? A quantidade de areia, dizendo claramente, né? De coisas que vão sendo carregadas pelo lixo, desses sedimentos que acabam, na verdade, sujando as casas, causando desconforto para quem mora na proximidade. E a questão também aí ambiental, a rota dos pássaros. As aves acabam sendo as mais afetadas por esses painéis. Muitas aves que já fazem ali, né, a sua rota, principalmente migratória e para reprodução, acabam sendo fatalmente atingidas na hora que as turbinas estão ligadas desses aerogeradores, morrendo. E isso afeta a reprodução dessas aves e as suas rotas migratórias. Então, isso causa, sim, um problema, né, bastante considerável para a questão ambiental. Como resolver isso?
uma das alternativas que eu acho bem interessante é fazer o estudo das rotas migratórias antes de decidir a instalação de um parque de energia eólica. Se ali é uma área que tem uma rota já conhecida pelos biólogos de migração de aves, evitar ou colocar a uma certa distância para tentar pelo menos minimizar esses impactos, assim como o design das turbinas, que podem, na verdade, já serem pensadas focando na ideia de não matar as aves. Seria, na verdade, criar um design que conseguisse, ao máximo, proteger, preservar essas aves, mesmo quando, né, elas estivessem ali passando pelos parques eólicos. A questão também, por exemplo, da biomassa, competição com produção de alimentos, esse é um dos pontos mais complicados. A gente, na verdade, destina, principalmente em países em desenvolvimento, em subdesenvolvimento, áreas férteis para a produção de biomassa, e isso acaba, na verdade, gerando um impacto na segurança alimentar, porque você está, na verdade, destinando áreas que poderiam estar gerando alimentos para um outro propósito. E isso acaba aumentando o valor dos alimentos daquele país e aumentando a fome. Então, é um dos problemas ali mais consideráveis nessa questão. Qual é a principal função da Terra? Produzir para comer ou produzir para gerar energia? Então, isso aí é um conflito bastante oneroso e complicado de se chegar a um consenso. Formas de mitigar isso: o uso de resíduos em vez de cultivos dedicados. Na vez de você, na verdade, plantar cana-de-açúcar para produzir etanol, produzir energia a partir do lixo, a partir, por exemplo, do esterco, a partir de resíduos, a partir de outros tipos de, por exemplo, bagaço, e não a produção em si. Porque aí você não teria o problema de destinar áreas férteis e que poderiam estar ali praticando agricultura para abastecer o mercado interno para outro fim que não fosse a alimentação. E a produção de energia por hidrelétrica, né, que no caso do Brasil é a nossa maior fonte de geração de energia. É uma das fontes renováveis, limpas, mas que geram impactos muito grandes, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Aí a gente tem inundações diárias inteiras de florestas, com, né, a morte da fauna, da flora, além da produção de gases que vão ser produzidos na própria decomposição dessas espécies que vão estar ali inundadas, a alteração dos ecossistemas gerados por isso, desvio de curso de rio, as barragens que causam um impacto muito grande sobre as populações nativas, principalmente indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que acabam, na verdade, não só sendo deslocados, como, quando não são deslocados, têm o seu estilo de vida impactado e até mesmo a sua subsistência. Um exemplo, uma produção de energia hidrelétrica próxima a uma área onde tem uma comunidade ribeirinha que vive da pesca, é ameaçar a subsistência dessa comunidade, porque os peixes, né, a vazão do rio, a própria forma desse rio conseguir continuar mantendo esse ecossistema vai ser afetado. Então a pesca vai ser afetada, assim como a localização dessas comunidades. Projetos de fio d'água, isso é bem interessante, que é a ideia de você não necessariamente ter que fazer uma barragem tão grande e ter que modificar todo o trajeto do rio, e as escadas para peixes, que é, na verdade, uma produção que consegue fazer esse processo de inundação, de barragem, sem eliminar os peixes no processo. É como se eles, na verdade, fossem ali passando antes da geração de energia. A água vai sendo separada e o ecossistema meio que filtrado, né? Os peixes, eles passam por um filtro aonde eles não são mortos no processo. Então, isso é uma forma de mitigar. A outra questão é o que está, no atual momento, influenciando o desenvolvimento dessas fontes alternativas. Bom, são muitos processos, né? E por isso eu coloquei como uma pirâmide, porque vem desde a base
até o topo. A gente tem a pressão social, que não começa agora, né? Começa, na verdade, há bastante tempo. Desde a década de 70, o meio ambiente vem sendo uma das pautas sociais e de movimentos, principalmente do movimento ambientalista, que vem cobrando mudanças sociais para minimizar esses impactos. E a ideia, né, de que a gente está ali datando a nossa existência no planeta Terra como algo findável, ou seja, a gente está ali marcando o fim da nossa espécie pela própria extinção, estamos buscando ela por meio da nossa forma de lidar com a natureza, com os recursos naturais e com o planeta Terra, e a pressão social para mudanças sustentáveis é muito grande. Os avanços tecnológicos, cada vez que a técnica, né, a ciência e a produção moderna, ela avança em direção a esse futuro mais sustentável, você começa a ter inovações com custo reduzido, o que aumenta também a sua eficiência, a sua possibilidade de desenvolvimento, consolidação e, né, um processo de escala maior. Metas de redução. Objetivos de descarbonização até 2050, isso não é um objetivo só do Brasil, mas de todo o mundo, basicamente, porque os combustíveis fósseis vão acabar. Então, o uso de combustíveis baseados nessas fontes de energia poluentes, como carvão, petróleo, gás natural, não é só um problema para o meio ambiente, também um problema para a sociedade a partir do momento que a gente está dependente de uma fonte que é esgotável. E os acordos internacionais, entre o mais recente, a gente tem o Acordo de Paris e outros compromissos globais que estão aí, né, impulsionando os países a essa busca por uma maior sustentabilidade. Entre os avanços tecnológicos, eu dei alguns destaques que são cobrados bastante em concurso. Primeiro, os painéis solares de alta eficiência, de 15% para 30% da conversão energética, ou seja, né, a gente avançou bastante na produção de painéis mais eficientes. As turbinas eólicas avançadas, que têm maior potencial, menor ruído, que já ali minimiza a questão da poluição sonora, e um sistema de proteção à fauna, que é esse design que, na verdade, é focado em não agressão às aves. Baterias da nova geração, que é a ideia de baterias de lítio que vão durar mais, vão ter uma vida prolongada e vão ter maior capacidade de armazenamento de energia. E sistemas híbridos integrados, que é a combinação de diferentes fontes de energia. Isso é essencial, porque você vai, na verdade, ter uma fonte energética mais... uma matriz energética mais diversificada. Qual é o cenário brasileiro nessa questão? Bom, 80% da nossa matriz é renovável, principalmente pelo fato de que a gente investe, né, em produção hidráulica, que é pelas hidrelétricas, e isso é um dado de 2023, isso é muito bom, né, assim, em relação aos nossos objetivos de descarbonização e principalmente esse futuro mais sustentável. Estamos num bom caminho enquanto nação. Somos o segundo país no ranking mundial de posição de energia renovável. 50% do nosso potencial solar está sendo desenvolvido, é um crescimento anual de energia solar no país extremamente potente. E os estados eólicos, né, que os estados brasileiros com parques eólicos cresceu para 12, então isso é bastante coisa. Os entraves, bom, custos iniciais, a gente tem um custo ali principalmente para poder fazer essa mudança de rede, né? A gente fala muito, por exemplo, sobre o carro elétrico, né? Que está sendo uma das grandes tendências da atualidade e especialmente, né, na Europa. Mas pensar no carro elétrico é pensar em uma necessidade de gerar energia de maneira sustentável. Porque se o carro elétrico, ele depende de energia elétrica, e essa energia elétrica for ser gerada, sei lá, por carvão mineral, nós não estamos avançando. Pelo menos não o suficiente. Então, a ideia é de que essa geração ela tem que ser associada não só a um carro elétrico, mas uma potencialidade de uma energia sustentável e limpa. Então, a gente vai ter uma dificuldade primeira, que é o investimento inicial para fazer essa mudança, né, de uma rede tradicional para uma rede alternativa, e esse retorno financeiro pode ser muito a longo prazo, o que acaba
afetando principalmente os pequenos produtores. A infraestrutura de transição, ela é o investimento mais oneroso, principalmente as linhas de transmissão em áreas remotas, como eu citei, por exemplo, o Centro-Oeste e a região norte do Brasil, o que tem altos custos para a conexão elétrica nacional, e a intermitência. No caso da energia solar e da energia eólica, o maior problema atual é a intermitência, que é a questão da gente não conseguir controlar as condições naturais de dia e noite e a sazonalidade dos ventos. Então, assim, tem períodos que a produção vai ser menor. À noite, no caso da energia solar, e durante as estações onde os ventos forem menos intenso. Então, isso vai ser um desafio para esse fornecimento contínuo de energia. É a mesma coisa no caso da energia hidráulica, né? As hidrelétricas, quando tem uma época de estiagem. A primeira coisa que a gente percebe é a conta de luz, no caso do Brasil, que passa por uma bandeira amarela e depois bandeira vermelha. É porque a ideia é o aumento do valor, né, do quilowatts, para tentar diminuir o seu uso, para as pessoas começarem a economizar energia, porque ela está em processo de racionamento de produção. Está tendo uma produção maior porque uma produção menor porque está em estiagem, não está chovendo. Então, as hidrelétricas, né, as barragens, as áreas de geração têm menos água e com isso tem menos energia elétrica. E aí o custo fica maior. Então, o maior problema é garantir esse contínuo fornecimento de energia sem que ele tenha essas oscilações de preço, né, ou de épocas de produção. O segundo entrave são as regulamentações. Ainda existe muita burocracia e marcos regulatórios complexos para os novos projetos. Então, na vez da gente ter incentivos, no caso do Brasil, para a produção, sei lá, de energia a partir de painéis solares, existiu aí uma época onde a ideia era taxar os painéis solares por conta de uma perda, né, de ganho econômico, de lucro da energia hidrelétrica, das grandes usinas. E isso é completamente contraditório, porque nós estamos colocando fontes sustentáveis para disputar um cenário em si. E a ideia seria incentivar a diversificação e não colocar uma para disputar com a outra e ter ali taxas e valores onerosos para a sua produção. Os impactos locais, principalmente no caso, como eu já citei, das hidrelétricas, a questão do deslocamento de comunidades e a alteração da dinâmica social, a resistência de alguns setores, principalmente os lobbies e os interesses contraditórios de indústrias nacionais, essas produções nacionais, essas produções tradicionais de energia, elas têm pessoas, né, que investiram durante décadas e décadas e décadas nelas. Então, elas não vão abrir mão do lucro produtivo de uma hora para outra. Então, existe sim um lobby que vai influenciar a política, que vai influenciar a economia e que vai ser um dos grandes entraves nesse processo. E a especialização. É muito importante a gente entender que ainda falta mão de obra especializada, qualificada, para instalação, para implementação e para manutenção dessas fontes alternativas de energia. E isso vai gerar né, uma dificuldade de manter essas formas alternativas em vigor, principalmente em países em desenvolvimento e em subdesenvolvimento. Soluções e perspectivas. A ideia de pesquisas, né, para o futuro focadas em novas tecnologias mais eficientes e sustentáveis. Os investimentos fiscais, não tem jeito, né? O governo e principalmente as empresas verdes, elas precisam usar de políticas fiscais favoráveis e linhas de financiamento específicas para isso. Muitos bancos fazem agora a implantação de painéis solares para residências a partir de consignados e empréstimos com taxas reduzidas. Isso é um tipo de linhas, né, de financiamento específicas para energias alternativas e é muito bom e consegue, na verdade, dar um boom no desenvolvimento dessas, principalmente na questão social, no uso residencial. A educação. Precisamos de mais áreas de formação para profissionais que sejam especializados em energias renováveis, da mesma forma como a gente tem aí engenheiros nucleares, engenharia de petróleo e gás. A gente precisa de cursos, né, e
cursos de diversos níveis, desde o curso superior até cursos técnicos, focados na implantação e na manutenção dessas fontes renováveis, e o armazenamento, que é a ideia de como desenvolver, né, não só baterias, como também sistemas em rede de armazenamento avançado para as áreas, principalmente as áreas remotas, para que todos tenham acesso a essas fontes alternativas de energia de forma mais igualitária, mais equitativa, menos desigual. E aí, qual é a perspectiva para o futuro? A perspectiva é que a gente tenha uma queda vertiginosa, o que a gente já tem desde 2010 das fontes fósseis, baseadas aí nos hidrocarbonetos, né, e combustíveis fósseis, e a questão renovável tendo uma ascensão muito intensa desde 2020, e a ideia é que em 2030, 2040, 2050, isso só continue em crescimento, principalmente por conta do aquecimento global, das mudanças climáticas e dessa pressão ambiental e social muito grande, impulsionando não só a busca por essas fontes, como também a substituição o mais rápido possível das tradicionais pelas fontes alternativas. Quais são os desafios globais? O principal deles é a transição justa, né? A gente tem uma disparidade muito grande movida, né, implementada e perpetuada pelo nosso sistema capitalista, que dificulta muito que essa transição ela seja acessível a todos os países. Tem um documentário muito bom que é com Leonardo DiCaprio sobre o aquecimento global, né, e o nosso tempo na Terra. E esse documentário ele traz uma discussão muito interessante. Ele fala sobre a Índia e sobre o fato da Índia, enquanto país aí em desenvolvimento, ser ainda uma nação que utiliza muito fontes poluentes. No caso, né, o carvão mineral. E aí, no documentário, o que torna mais interessante isso é a perspectiva de um ator, né, hollywoodiano, de um país desenvolvido, que é o caso do Leonardo DiCaprio e da nação estadunidense, e a visão de um país em desenvolvimento com muitas desigualdades internas que não tem condições ainda de fazer essa transição. E tem uma mulher indiana que traz esse debate de maneira muito lúcida. Ela fala assim, vocês utilizaram essas fontes durante décadas e décadas e décadas e poluíram o meio ambiente de maneira onerosa. E agora vocês pedem que o meu país ele não utilize carvão mineral, que já é uma evolução de ascensão para muitas comunidades que não tinham energia elétrica até pouco tempo atrás. Você quer que a nossa nação pare de utilizar essa fonte, mesmo nós não tendo ainda enquanto nação condições de implantar uma forma alternativa. Então, o que a gente faz? A gente fica sem tomar banho quente, a gente fica sem conseguir, na verdade, ligar o nosso fogão, né, ter fogo em casa, ter ar-condicionado, ter ventilador, ter geladeira, ter o básico do básico para uma vida mais confortável, enquanto vocês, com o estilo norte-americano, extremamente prejudicial para o meio ambiente, continuam poluindo. Então esse debate é muito complexo e isso é sempre discutido na ONU, como essa transição vai ser feita e como isso, na verdade, não vai aumentar ainda mais a desigualdade entre os países e a desigualdade no acesso à energia, que ainda não é algo acessível para todos. Então a gente, na verdade, já passa por um limbo ali de países que utilizam energia elétrica de maneira muito mais intensa do que outros, e outros não têm nem condição de ainda fazer essa transição para tecnologias limpas. A cooperação internacional é o foco, que é a ideia de compartilhamento tecnológico entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, focados, né, em projetos renováveis e principalmente em regiões vulneráveis, como é o caso da Índia, e adaptação climática. Desenvolver sistemas energéticos que sejam resilientes em eventos climáticos extremos. Não sabemos como as alterações climáticas vão, por exemplo, afetar a energia eólica, a energia solar, a biomassa. Não temos a maré motriz, não temos como prever isso. Então precisamos entender nesse cenário de mudanças climáticas como gerar uma infraestrutura resiliente que seja capaz de aguentar o que vem pela frente. E o papel do consumidor, que isso é muito importante, isso também cai bastante em concurso, que é a ideia de uma pressão, é a ideia da microgeração,
como eu acabei de citar, é o caso das residências que já estão utilizando energia solar, e a sua participação mais efetiva enquanto uma população consciente em busca de um futuro sustentável. Isso é muito importante. E por fim, a ideia é que esse futuro sustentável, as fontes alternativas, elas são essenciais para garantir uma energia suficiente, sem comprometer, né, a existência, a permanência da nossa espécie nesse planeta. Um cenário de um balanço mais equitativo, que é a ideia de equilibrar os benefícios ambientais com desafios técnicos e econômicos, e a ação coletiva, é a gente entender enquanto consumidor também como os esforços coletivos entre governo, empresas e população vai gerar esse movimento em prol da sustentabilidade. E por fim, essas são as referências, e entender esse cenário contemporâneo é muito importante porque está muito associado a todo um panorama de mudanças climáticas com alterações em nível internacional. E é isso. Muito obrigada.